Olá, Geminiano! Olá, Geminiana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Geminiano, hoje eu vou fazer uma leitura para você, intuitiva, coletiva, para o mês de fevereiro. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pega somente aquilo que ressoar aí no seu coração. Combinados? Muito bem. Geminianos, bora lá, ó. A carta da papisa com a carta do rei de copas, abrindo o seu mês de fevereiro. Diante dessa energia, Geminiano, eu já te convido a fechar os olhos, respirar fundo, trazer a presença da sua conexão espiritual, porque aqui a gente está falando claramente de harmonização, a gente está falando aqui claramente de entendimento dos pensamentos, de alinhamento espiritual e de uma coerência energética se aproximando da sua vida. Sabe aquele momento da vida onde o que eu falo, o que eu faço e o que eu penso são coerentes? É como se me trouxesse um alinhamento corpo, mente e espírito, aonde as manifestações simplesmente começam a se materializar. Aqui eu posso estar falando de geminianos que em muitos momentos não manifestaram os sonhos, porque são pessoas que têm muito potencial. Né? Geminiano tem um potencial principalmente emocional, de controlar a situação emocional como ninguém tem. Você tem inteligência, Geminiano, você tem altivez, você tem postura, você tem posicionamento. E hoje em dia, posicionamento não é para qualquer pessoa. Não é todo mundo que consegue se posicionar com altivez, com personalidade, impor os seus gostos e as suas vontades. Mas antes faltava alguma coisa, faltava coerência, faltava um pouquinho de coerência em relação ao que se faz, ao que se pensa e ao que se diz. Entende? Por exemplo, eu quero muito essa vida. Então por que você está falando sim para essa vida? Se a vida que você quer é essa, para tudo o resto que não seja isso, você tem que falar não. Senão não tem coerência e aí não tem alinhamento para a espiritualidade agir. Entende, Geminiano? Entende, Geminiana? E aí tem muito uma questão aqui de agora em fevereiro você começando a ter essa clareza. É uma expansão de consciência que vem através de alguma situação emocional, né? Porque a gente tem o Rei de Copas, aonde você toma poder dessa situação emocional, você coloca as rédeas, né, da sua vida emocional nas suas mãos de novo e começa a questionar essa situação. E começa a questionar essa vida. E começa a questionar por que isso não me aconteceu ainda. E aí você começa a entender uma questão de coerência. Para a nossa manifestação acontecer, para a gente conseguir co-criar a nossa realidade, a gente precisa ser primeiro verdadeiro com nós mesmos. Uma vez que eu sou verdadeiro comigo mesmo, não há o que faça o externo não ser verdadeiro comigo, não ser coerente, não ser, por exemplo, eu quero muito viver esse trabalho dos sonhos assim, 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 assado. Eu quero muito ter o meu próprio negócio, ou então eu quero muito estar rodeado de pessoas assim, assim, assado. Mas toda vez que aquele meu amigo vem me depositar o lixo emocional dele, eu tô lá com o meu ouvido, porque eu tenho compaixão, porque eu honro demais a história do meu amigo, porque eu honro demais a história dos meus pais, porque eu honro demais a história de gente que... Uma vez que eu honro demais o outro, uma vez que eu honro demais histórias que não estão alinhadas com a vida que eu quero ter, eu estou assumindo a vida do outro. Eu estou honrando a história. Por exemplo, aquela pessoa foi traída e aí eu tenho muita compaixão. As chances de eu ser traído é muito grande, porque eu estou concentrando toda a minha energia naquela situação. Entende? Então, assim, é uma questão de coerência. Se eu quero estar rodeado de pessoas assim, eu preciso começar a falar não para tudo que não é esse tipo de pessoa. Entende? Se esse meu amigo vem e eu honro demais a história dele, eu estou ali perdendo meu tempo com ele. Em vez de eu estar concentrando coerência energética. Bruno, mas isso é muito egoísmo. Não. Isso é você ser coerente com a sua escolha de vida e honrar a si mesmo antes de honrar ao outro. Honrar pai e mãe não é sobre você aceitar todas as dores, aceitar toda a luta, aceitar tudo, sabe? Honrar pai e mãe é você
Fazer e ser coerente com você, primeiro. Se amar, se respeitar, ser uma boa pessoa. Isso é honrar. Uma vez que você é verdadeiro e honra a sua história, você está honrando os seus pais, você está honrando os seus avós, você está honrando a sua ancestralidade. Porque se seu pai e a sua mãe te deu a vida, é a vida que... cuidar da sua própria vida é a forma mais autêntica de honrar a eles. Entende? Não é honrar a dor da minha mãe. Não é honrar a dor do meu pai, digamos assim. Às vezes a dor da minha mãe é uma questão que ela precisava viver. E às vezes não é nem da minha mãe. Às vezes eu estou ali carregando uma dor da minha mãe que, na verdade, faz com que eu tenha muita pena da minha mãe, tenho muita raiva do meu pai, reflito isso nos meus relacionamentos, não consigo encontrar uma pessoa, né, que seja mais adequada, porque eu estou sempre ali com medo de ser traído, com medo de viver a mesma situação que a minha mãe viveu, entende? Tem um honrar demais aqui ao outro, uma história que não é sua. Posso estar falando aqui também, por exemplo, de você precisar colocar cada coisa na sua devida prateleira, geminiano. Às vezes, o seu pai, ele não é um pai ruim. Ele é um marido ruim para sua mãe. Às vezes, o seu amigo, ele não é um amigo ruim para você. Ele é uma pessoa que não contribui no trabalho. Entende? Então, a gente precisa começar a entender e trazer mais coerência. Porque aqui tem um salto quântico espiritual muito grande para acontecer na sua vida. Por isso se aproximando. Né? Para que você não carregue dores que não são suas. É como se fosse um... Posso estar falando aqui de geminianos que vão sentir vontade de chorar assim do nada. Porque é quando a emoção ela vem à tona, no sentido de precisa sair, precisa liberar isso, entende? Para criar espaço para viver emoções mais coerentes consigo mesmo. A única forma da gente conseguir se alinhar melhor com aquilo que é nosso é criando espaço para isso, entende? Posso estar falando aqui de pessoas que vão ter muito benefício se começar a fazer sauna, se começar a fazer meditação, se começar a fazer... A sauna, ela libera, né? Tira as toxinas, tira a água, tira a emoção acumulada. Muito positivo para esse salto, porque te deixa mais leve, literalmente, né? Te deixa mais leve para conseguir dar esse salto sem medo, sem culpa, sem emoção reprimida. A questão da yoga vai te trazer alinhamento de priorização, de priorização a si mesmo. Tem uma questão, tá me dando uma questão aqui na garganta, pode ser que geminiano não tenha se expressado da forma como gostaria, autêntica, sabe? Espiritualidade e autenticidade precisam andar juntas, geminiano. Se eu quero ser um ser espiritual, se eu quero ser um ser do bem, não que para você ser do bem você precisa ser espiritual, mas é trazer um entendimento do todo. Eu preciso me conhecer. Uma vez que eu me conheço, eu entendo que isso daqui é temporário. E aí eu paro de ficar priorizando coisas materiais que são momentâneas, sabe? E aí eu começo a colocar minha vida numa coerência que me traz longevidade, que me traz de fato cura, que cura não só a mim, mas cura toda a minha linhagem, que cura as pessoas que vêm depois de mim, sabe? E aí a gente começa uma grande transformação. Aqui, geminiano, é como se fosse uma grande revolução, tá? É uma mudança de prioridade, mas é uma mudança de prioridade que te coloca como prioridade. E isso é fenomenal. A carta da papisa, da sacerdotisa, ela tem uma questão de você confiar mais. A importância de você confiar nesse poder espiritual que guia tudo e todos. Tá? Não adianta querer fazer dar certo tudo à própria mão. A espiritualidade ela entrega as melhores bênçãos para quem está aproveitando melhor a vida. Né? Tem essa frase, eu acho que faz muito sentido. Porque uma vez que você está aproveitando mais a sua vida, quanto mais você aproveita a vida, mais bênçãos você recebe, porque é mais disso que a espiritualidade te devolve, é mais disso que a sua energia recebe de volta. Né? A gente recebe de volta tudo aquilo que a gente manda. E muitas vezes eu estou falando aqui com pessoas que são pessoas coerentes, pessoas que têm responsabilidade afetiva, pessoas que têm compromisso, né, no seu relacionamento com as pessoas, no seu trabalho, enfim, de um modo geral. Pessoas compromissadas, pessoas responsáveis, maduras, pessoas responsáveis mesmo, né, donas de si mesmo, de si mesma. Só que em muitos momentos estão carregando dores que não são suas, estão honrando demais a história de outras pessoas.
E isso acaba travando, porque você não vive a sua autenticidade, entende? A gente precisa ser um pouco mais objetivo, tá? Cuidar da gente, cuidar da nossa forma de se expressar, de deixar pelo mundo aquilo que a gente veio deixar. Né? E uma vez que eu estou feliz, que eu estou entregando, mesmo na simplicidade, mesmo no pouco, mesmo no simples, uma vez que eu estou honrando a minha história, e entendendo que aquilo é um momento, que isso é passageiro, assim como eu sou, né? A carne, a matéria é passageira. A única coisa que fica é a consciência. Então, assim, é começar a dedicar mais tempo nessa consciência, em viver a vida com plenitude, sabe? Aqui, geminiano, tem muito uma questão de que você, em muitos momentos, não está olhando para o lado, tá? Sabe aquilo de que estou reclamando de barriga cheia? Comece a olhar mais para o lado, comece a olhar, já que você quer tanto honrar a história da sua família, você quer honrar a história das pessoas que você gosta, comece a ir mais a fundo nisso. Comece a ver como é que foi o sofrimento dos seus avós, como é que foi a relação dos seus bisavós, aonde que eles nasceram, qual foi a casa, o tipo de... Enfim, como que eles estruturaram a própria vida, sabe? Porque é como se você estivesse olhando, honrando as coisas, mas de uma forma mais superficial, tá? Uma vez que você vai mais a fundo na sua linhagem, você consegue ver mais coisas, às vezes mais difíceis, e começa a valorizar aquilo que você tem de uma forma maior também. E essa valorização, essa postura emocional, né, que você toma a partir de entender, eu estou vivendo essa vida, mas para eu estar vivendo essa vida hoje, os meus ancestrais viveram essa e essa e essa situação, entende? E aí eu começo a honrar mais a minha vida. Eu começo a me posicionar mais, eu começo a querer viver mais. Porque se eles não puderam viver o que eu estou vivendo hoje, eu preciso viver. Eu preciso explorar, eu preciso acreditar nesse potencial. E aí, quando você está disparado, assim, se divertindo, quando você está feliz, é onde as bênçãos chegam. Tá? É onde as coisas que pareciam que tinha dado errado, a gente começa a ter uma clareza mais consciente, a gente começa a ter uma visão, que bom que deu errado, porque agora tem essa oportunidade. Que bom que esse relacionamento deu errado, porque agora criou esse espaço que me dá a permissão de vivenciar isso, que é muito mais saudável, muito mais coerente com aquilo que de fato eu quero. Sem ter medo, sem ter preocupação, tá? Vamos ver aqui o que mais? Falei muito rápido? A energia tá forte aqui, hein, Geminiano? Virou aqui uma carta. Mais uma. Tô falando. Não fique preso, não fique presa em dores que não são suas. O 2 de paus, o 10 de paus, o 3 de copas e a rainha de copas no fundo do deck, ou seja, o rei e a rainha de copas. Maturidade emocional? Temos. Encontros maduros? Temos. Só que para eu encontrar aquilo que é para ser meu, eu preciso falar não para aquilo que não é para ser. Entende, Geminiano? Talvez essa seja a grande questão aqui. Eu parar de achar que a minha vida só vai dar certo quando eu tiver tal salário. Eu parar de achar que a minha vida só vai dar certo quando eu tiver o meu próprio negócio. Eu parar de achar que a minha vida vai ser muito melhor quando aquilo se manifestar para mim. Não! Eu preciso aprender a vivenciar e a celebrar a vida aqui e agora. Se você quer honrar a sua família, se você quer honrar os seus pais, se você quer honrar os seus avós, é preciso estar feliz e contente aqui. Procure saber. Aqui tem muito uma questão, volte ao passado, dê 2 passos para trás. Se você tiver a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história da sua família, porque às vezes aqui você está chorando, não, é como se tivesse uma necessidade de conquistar algo e sempre estou conquistando e sempre quero mais, que está tudo bem querer mais, está tudo bem crescer, mas é muito importante entender o que você já conquistou, a maturidade emocional que você já adquiriu nesse trajeto, entende? É como se você estivesse esquecendo de fazer uma autoavaliação com base em tudo que já foi vivido.
nas dores que você já superou, nos cansaços, nas noites intermináveis que você muitas vezes não dormiu trabalhando. Aqui o 10 de paus me traz muito isso, uma energia de cansaço, uma energia de você fazendo, você indo para o trabalho mesmo não querendo ir, você fazendo coisas mesmo não querendo fazer. É preciso honrar a si mesmo, geminiano. Não esqueça de se celebrar. Gente, aqui eu estou falando de coisas simples, tá? Coisas simples. Às vezes, antes de, não sei, assim, sei lá, pegar na época do seu aniversário, ou então, sei lá, se comprar um bolo, até mesmo fora do aniversário, compra um bolo pequenininho, coloca uma vela, sopra a vela pela sua criança de 8 anos que não teve o aniversário que queria ter, entende? É você celebrar as conquistas e dar a si mesmo aquilo que um dia não puderam te dar. Não é você ficar esperando alguém chegar e te dar uma oportunidade, é você criar um palco e criar a sua própria oportunidade com aquilo que você já tem. Porque você tem maturidade, você tem experiência. A carta da papisa falando aqui para mim, eu estou falando com pessoas que têm um insight, têm uma intuição muito aflorada. Às vezes é a hora de você expor quem você é. Criar um perfil, sei lá, na rede social e divulgar um pouco mais do seu hobby. Às vezes nem do trabalho que você faz, mas de um hobby que você ama e que pode se tornar a sua grande profissão. É preciso se colocar para o mundo, se mostrar, geminiano. Nessa sua amostra, nessa sua divulgação de si mesmo, nesse seu posicionamento, não necessariamente você precisa colocar a sua cara, o seu rosto, tá? Às vezes faz um perfil com outro nome, divulga frases, divulga receita, divulga pratos que você fez. Comece a fazer aquilo que você pode com a ferramenta que você tem hoje. É isso, não fica buscando perfeição demais. Não fica buscando conseguir adquirir tal coisa para começar a viver, porque enquanto você está buscando e se preparando para viver aquilo, a vida está acontecendo. E muitas das vezes a vida acontece no momento que a gente está se preparando para vivê-la. E aí quando a gente começa a vivê-la, a vida acaba. Entende? Não dá para ficar. Você tem um potencial muito grande, geminiano. Não dá para ficar vivendo nesse cansaço, vivendo numa incerteza, numa insegurança de que será que eu vou conseguir alcançar esse objetivo um dia? Você já alcançou tantos objetivos, geminiano. É uma trajetória aqui de muito fazer por si mesmo só o que você poderia fazer, só você sabe. Às vezes que você caminhou mesmo sem ter a resposta, mesmo sem ter o caminho, sabe? E por que que parou? E por que que parou? Por que que deixou essa garra toda para trás? Tem pessoas aqui esperando você para celebrar com você em lugares que você nem imagina que você vai visitar um dia. Não dá para parar agora por conta de um cansaço. Essa falta de energia que pode acontecer aqui é por dois motivos. Primeiro, pelo excesso de cobrança, de autocobrança, você se cobrando demais, esquecendo de valorizar tudo que você já superou, ou então você dando muito ouvido a pessoas que estão te cobrando em excesso, a julgamentos dos outros. E uma outra coisa é você investindo tempo e energia em coisas que não te trazem vida. Entende? E aí aqui pede um equilíbrio. Primeiro, confiar em si mesmo. Acreditar que você nunca vai estar 100% perfeito e pronto para fazer alguma coisa. Você precisa fazer com aquilo que você tem. E vai se aperfeiçoando durante o caminho. E a outra coisa é, se você não consegue dedicar o seu tempo a um trabalho que seja o seu hobby, a sua atividade favorita, digamos assim, é importante aqui você começar a fazer em paralelo isso para te trazer energia. Se uma coisa tira energia, a outra coisa te entrega energia. Entende? Ah, Bruno, isso vai ser cansativo demais. O cansaço aqui não é físico, é energético, tá? O cansaço físico, ele existe, mas no momento onde eu não tenho uma energia que me reabasteça. O momento que eu tenho uma energia que me reabasteça, eu trabalho de 6 da manhã às 10 da noite e tenho energia para fazer mais se for preciso, sabe? Porque eu estou fazendo, a energia está saindo, mas também tem energia entrando. E é o que está acontecendo. Eu preciso é importante aqui você encontrar fontes também que te abasteçam, entende?
Não só fontes e pessoas e situações e ambientes que te drenam, digamos assim, tá? Para que... E aí depois, com o tempo, obviamente, por exemplo, eu dedicava 8 horas nesse trabalho e 1 hora por dia no meu hobby. E aí, de repente, esse hobby que eu dedicava 1 hora por dia começou a crescer. E aí agora é importante que eu dedique 2 horas por dia. E aí, de repente, eu tenho que dedicar 3 horas por dia. E aí, de repente, 4 horas por dia. Só que 4 horas já é a metade desse outro trabalho. Será que eu consigo reformular a estrutura da minha vida para continuar crescendo isso que me dá energia até no momento que eu não precise mais desse trabalho de 8 horas, que me consome muito? Entende? Só que se você não começa essa 1 hora por dia fazendo alguma atividade que te reabasteça, isso daqui te consome. E aqui, geminiano, e aí você acaba não conseguindo criar o que precisa ser criado, deixar a mensagem que você veio deixar. E aqui é importante lembrar uma coisa, essa primeira 1 hora é a hora mais difícil, porque é onde você não tem nada ainda te devolvendo, sabe? É onde você gasta 8 horas de energia aqui, mais 1 hora de energia aqui. Essa primeira hora é só gasto, porque é só investimento, é só colocar mais tempo, é só cansado ainda ir lá e fazer. Só que a segunda hora, ela já vem com retorno, entende? E aí eu começo a ir estruturando aos poucos, começo a ver um pouquinho de resultado, começo me animando, e aí vou vendo crescer, só que demanda tempo, tá? Não é começar a investir e querer resultado assim, é confiar. Entender que assim como na natureza existe um ciclo para cada coisa, existe tempo para plantar, para colher, na sua vida também não é diferente, tá? Nós somos seres humanos, né? Naturais deste planeta. Então, da mesma forma que acontece na natureza, acontece com a gente. A biologia é a mesma, tá? Vamos ver aqui o que mais? Nossa, falei, hein, geminianos? Falei, hein? 3 cartas, por favor. Uhum. Muitas cartas. 2, por favor. Ok. Ups. A carta do compromisso, você com você mesmo. Um compromisso que você faz por você, que só você pode fazer, geminiano. Deixando ir o 8 de copas, o momento onde eu viro as costas para aquilo que não me preenche. Eu viro as costas e paro de honrar, sabe? Eu paro de honrar demais a história, uma história que não é a minha história. Eu preciso me respeitar primeiro, antes de respeitar o outro. Eu preciso entender que se eu estou numa mesa que eu não estou sendo respeitado, o meu amor próprio, o meu respeito tem que falar mais alto. Eu preciso me retirar. Ou eu preciso me posicionar para ser respeitado. Entende? E a carta do controle. Bom, vamos lá. Ó. Tem uma questão aqui de uma troca muito justa para acontecer na sua vida, geminiano. Como a gente está falando de fevereiro, pode ser alguma coisa que comece a surgir aí em fevereiro, tá? Mas é importante, primeiro, deixar o controle de lado, né? Entender que o controle é apenas uma ilusão para nos, muitas das vezes, para nos auto-sabotar, para criar a ilusão de que a gente tem o poder sobre alguma situação, de que a gente pode mudar determinada pessoa, de que aquela situação vai mudar com base no que a gente acredita, mas é apenas ilusão, tá? É apenas a mente projetando ali. E aqui pede muito para você deixar se permitir. Como que eu posso explicar isso? O seu compromisso com você precisa ser tão grande que as outras pessoas, as comparações, a opinião do outro não pode falar mais alto que isso, sabe? É como se a vida fosse te colocar, por exemplo, a vida te perguntando, né? Você está mesmo disposto a vivenciar isso? Você está mesmo disposto a vivenciar essa história? Então tá, então eu vou te dar aqui a oportunidade de começar este caminho. Vamos ver o quanto você está disposto. E aí você vai e começa, né? Se empolga, tem aqui uma questão emocional, você celebrando,
vivendo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e de repente no meio do caminho você entende que não é exatamente do jeito que você achava que fosse, sabe? E aí você começa a entender que foi te mostrado antes algumas situações, só que você se iludiu no fato de querer se apegar e controlar, às vezes até a própria vida, né? De não... Muitas vezes o medo de faltar mesmo, né? A gente acaba se apegando em alguma situação, criando ilusões, com medo de não ter o dinheiro para pagar aluguel, com medo de não ter alguma coisa, e é super normal, tá? Mas aqui tem muito uma questão assim, de que o seu compromisso com você, ele precisa estar em primeiro lugar. Ele não pode ser menor que o seu compromisso. Por exemplo, vou voltar aqui nesse exemplo, né? Me dedico 8 horas aqui nesse trabalho e me dedico 1 hora no meu. Às vezes, você só não fez dar certo ainda esse projeto seu que você precisa se dedicar 1 hora, ou então esse autocuidado para atrair uma pessoa, né? Se aqui for um caso de um relacionamento, enfim, que seja. Você não se dedicou ainda nessa 1 hora, muitas vezes, porque é para você. Se fosse para esse chefe, se fosse para um trabalho que paga o seu salário ali, que te dá um salário mínimo, muitas vezes, que te dá o básico, né? Sendo que você merece muito mais. Se fosse para essa situação, você já teria feito isso, tinha feito isso rodar há muito tempo, entende? Então comece, o seu compromisso aqui, ele precisa ser maior com você. Você precisa ter um compromisso maior consigo mesmo, com o seu projeto, tá? Para que mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo sem foco, muitas vezes, mesmo cansado, enfim, você vai e faça aquela 1 hora. Você comece o seu projeto, tá? E esse projeto, gente, pode ser algo externo, pode ser algo material, mas pode ser também uma melhoria de qualidade de vida. Pode ser a sua 1 hora de meditação, pode ser a sua 1 hora fazendo yoga, pode ser a sua 1 hora caminhando pela natureza, pode ser a sua 1 hora de autocuidado, sabe? A sua 1 hora de ler um livro, de buscar um conhecimento que vai te ajudar a se desenvolver daqui a uns dias. Tá? Não deixe de fazer por você aquilo que você faria pelo outro. Tá? Você tem muitas oportunidades aqui. Muitas oportunidades para celebrar, né? Para encontrar, fazer novas conexões. Talvez até pessoas mais alinhadas com essa nova postura sua, né? Com esse novo posicionamento, com essa nova vibração energética, digamos. Trazer um pouco mais de coerência para posicionar-se, tá? Vamos pegar aqui, Geminiano, uma mensagem final, que eu já falei demais. Numerologia dos anjos. Gente, eu ainda tenho alguns horários para fevereiro. Se alguém de vocês sentir aí no coração, quiser fazer uma terapia, quiser fazer alguma sessão de tarô, constelação familiar, reiki, tá? Só me contatar no e-mail, a gente agenda. Mensagem final. 16. Energia da torre. Ajuste. Superando obstáculos. Alma gêmea, romance, cuidado, apoio e conforto. Seu autocontrole é suficiente para colocar tudo de volta nos trilhos. Uma possibilidade está surgindo diante de você. Seja um novo relacionamento romântico, uma amizade pura ou até mesmo uma chance de reiniciar uma jornada de vida com alguém do seu passado. Embora possa parecer que tudo está desmoronando, é nesse quebrar que uma nova ordem e possibilidades estão prestes a nascer. Uau! Uau! Embora possa parecer que tudo está desmoronando, é nesse quebrar que uma nova ordem e possibilidades estão prestes a nascer. Profundo, né, Geminiano? Gratidão mais uma vez por estar aqui comigo. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a compartilhar esse vídeo. A sua presença, a sua interação é muito bem-vinda e muito importante. Gratidão infinita. A gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.